Oi, gente! Hoje nós iremos falar sobre o estupro, o bullying, quais são as causas, os dados e as possíveis soluções. Em 2018 foram registrados 66.041 casos. A média de um dia é de 180 casos, e isso sem contar as vítimas que ainda não denunciam. 82% são mulheres e até os 13 anos são 53,5%. Em 2020, o estupro contra os vulneráveis teve média de 83% de casos ocorridos dentro de casa. 877 de um total de 1.052 estão em análise. Os estupradores podem ser multifatorais. Eles podem ter raiva do sexo feminino, desejo do poder, sadismo, gratificação sexual e etc. E quase sempre o estuprador tem algum desvio mental. O estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal. Daí o artigo 213 diz o seguinte: que o estupro é constranger alguém mediante a violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Aí a pena de prisão é de 6 a 10 anos. A gente falar sobre uma possível solução para o estupro é algo muito difícil, porque seria ilusão a gente pensar que quanto mais a gente aumentasse a pena, mais seria feito justiça. Então, o certo é a gente conscientizar a sociedade para parar de impor isso na cabeça dos meninos, que eles têm que ser pegadores, que a gente tem que deixar muito claro que a menina não tem culpa do que aconteceu com ela, que roupa não é um convite para pararem de perguntar que roupa ela estava usando, para deixar bem claro que sexo só vale a pena quando os dois querem e que não é não. Simples assim. Bom, na minha opinião, as mulheres têm que ser respeitadas sem ser culpada pelos atos de outras pessoas. E sendo livres para usar qualquer tipo de roupa também. Que nenhum ato que a mulher cometer justifica uma agressão sexual. Que ainda assim ninguém pode tocar no nosso corpo sem o nosso consentimento. E acho que o Brasil deveria aderir sim à pena de morte, não só para estuprador, mas também para assassinos. Na minha opinião, nós mulheres somos incríveis. Porque assim, se você tirar um tempinho, se você parar para pesquisar a história da humanidade, tudo que a mulher passou e continua passando, é revoltante. E assim, ainda tem gente que insiste em falar que mulher é frágil. Mas mulher tem que ser respeitada. Não importa se ela tava usando shorts curto, se ela tava bêbada, se ela tava drogada, se ela tava dormindo, ou então se ela é uma prostituta. Nada justifica você tocar no corpo de alguém sem o consentimento dela, você abusar de alguém. Isso pra mim é desumano. As pessoas têm que parar de tentar justificar algo que não tem justificativa. Um exemplo disso é o estupro culposo. O que é isso, gente? E além disso, agora também inventaram o tal do bolsa estupro, que é basicamente a pessoa que foi estuprada não poderá ter o direito de abortar, o que já era permitido perante a lei, e o estuprador tem o direito de ser o pai da criança. Gente, uma pessoa que foi estuprada, ela não quer ter a criança porque ela não tem como cuidar dela. Ela não quer ter a criança porque ela foi estuprada, porque ela foi violentada sexualmente. Eles querem que a mulher tenha um vínculo com a pessoa que violentou ela pro resto da vida. Gente, um estuprador jamais poderá se chamar de pai. Fazer uma mulher conviver com ele, sendo... Gente, isso é tortura. Eu simplesmente não entendo esse país que a gente mora. Como a pesquisa mostra,
38% dos estudantes já foram discriminados ou sofreu bullying por expor alguma opinião ou ideia. Quanto ao percentual de estudante e professores que declarou ter sofrido algum tipo de violência dentro da escola, o de estudantes caiu 39% em 2017 para 37% em 2019. As características de uma pessoa que sofre bullying é nunca querer ir à escola, vai e volta da escola sempre chorando, o rendimento escolar cai sem motivo aparente, sempre perde a hora e não quer se levantar, quando está em casa dorme o tempo todo, apresenta sintomas de depressão e alteração estranha de comportamento. Já as características de um agressor é a arrogância, não sente culpa quando faz algo de errado, acha que está sempre certo, perde o controle com muita rapidez, recorre à força por qualquer motivo, sempre está muito preocupado com a extrema aparência da imagem e quer sempre ter o controle de todas as situações. A Lei número 13.185, em vigor desde 2016, classifica o bullying como intimidação sistemática quando a violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças e apelidos pejorativos, entre outros. Os praticantes do bullying normalmente são crianças e jovens com maior porcentagem de reprovação e que se sentem ameaçados pelo bom desempenho dos demais. O bullying é um comportamento agressivo ou debochado dos colegas, sempre com o eleito da turma. Para diminuir o bullying, nós podemos conscientizar as crianças do que é certo e é errado para falar e fazer com os amiguinhos. E com os estudantes também. Nós podemos optar por conversar com os alunos e escutar atentamente as reclamações. Estimular o estudante a informar o caso e criar com os estudantes regras de disciplinas para a classe, em coerência com o regimento escolar. Essas são maneiras bem fáceis para diminuir o bullying.